ธอก็เหมือนมีทุกสิ่งเหมือนฉันมีทุกอย่าง E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez eu vim contar toda a história detalhada pra vocês do mangá coreano Behind the Desk, né, pessoal? Ou traduzindo aí, atrás da mesa ou atrás do escritório, como você queira falar aí, né, pessoal? Bom, esse mangá, pessoal, é um mangá bastante famoso, né? Ele ficou ainda mais conhecido depois da exibição da série Light Omin, né, pessoal? Que eu já detalhei a série inteira pra vocês aqui no canal em live, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra quem quiser lá ver depois. E tá rolando especulações de que Light Omin vai ganhar uma continuação, que seria a série baseada nesse mangá aqui, Behind the Desk, que conta a história do professor dos meninos, né, gente? O professor CEO ali, aquele bonitão que sempre deu conselhos excelentes, né, pessoal? E por que ele deu conselhos excelentes, Brasil? Porque ele já passou muita coisa em sua própria história, que é o que eu vou detalhar pra vocês aqui hoje, né? Lembrando que não tem confirmação da série de Behind the Desk, mas eu acredito sim que está nos planos da produtora de Light Omin, né, gente? Faria aquele final caso eles não estivessem pensando nisso, né? Mas enfim, Brasil, hoje eu decidi contar toda a história do mangá pra vocês. Esse aqui é o primeiro vídeo onde eu vou detalhar uma história de um mangá pra vocês, né, gente? Então se vocês gostarem desse vídeo, por favor, dê o like, compartilha. Se vocês quererem mais vídeos assim, comenta muito aqui pra mim, pois esse vídeo aqui vai ser um termômetro, digamos assim, pra ver se vocês também interessam que eu conte mangás pra vocês, além das novelas que eu conto naturalmente, né, gente? Lembrando que mangá é mangá, novel é livro, tá? E a minha live onde eu divulguei a Line Up do Bell Maníacos de 2021 e 2022, o link também tá aqui na descrição do vídeo pra quem quiser lá ver depois. Decidi tentar introduzir os mangás aqui no Bell Maníaco, né, pessoal? Então hoje eu vou contar Behind the Desk e eu tô com planos aí, caso vocês gostem, né, de contar pra vocês Killer Stalking, que seria o próximo mangá que eu vou contar, e depois o mangá BJ Alex ou BJ Alex, como vocês queiram falar aí, e aí a gente vai prosseguindo aí com os mangás, entendeu? Muita gente tava falando pra eu contar a história de mangá, então aqui estou eu pra contar pra vocês a história de Behind the Desk, que ela é maravilhosa, pessoal. Ela é muito romântica, ela é muito doce, mas ela também tem a sua parte obscura, né, gente? Na minha opinião, esse lado obscuro da história deixou ela ainda mais interessante pra mim, né, pessoal? Se tornou uma história bastante complexa. A gente tem muita coisa pra conversar, eu tenho muita coisa pra detalhar pra vocês. Enfim, então já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal se você não tá inscrito. Sem mais enrolações, bora com toda a história do mangá Behind the Desk. Então, vamos lá. E esse é meu vídeo estreante, né, gente? Eu sei que é um mangá, então basicamente tudo tá ilustrado, no entanto eu não tenho permissão de colocar as ilustrações do mangá inteiro aqui pra vocês. Eu selecionei algumas imagens aí pra colocar de vez em quando, mas não esperem que eu vou ler o mangá mostrando imagem por vocês, porque senão o YouTube ia bloquear o vídeo por direitos autorais, beleza, pessoal? Então em alguns momentos chaves eu vou jogar uma imagem pra vocês, mas no geral vai ser como o vídeo de novel mesmo, gente. É pra vocês prestarem atenção no que eu tô falando e não no que eu tô mostrando, demorou, pessoal? Eu faço isso justamente pra não ter problema com direitos autorais, né, gente? Quem me acompanha há mais tempo sabe como que o YouTube é complicado em relação a isso. Enfim, qual que é a história do professor CEO então, né, gente? Bom, o que acontece, gente, é que o professor CEO, ele vai ter um romance ali lindo, maravilhoso, mas ao mesmo tempo bastante conturbado, com um novo professor da escola, que é o professor Lee, né, gente? Inclusive, o final aberto de Light Omin por parte do professor foi ele reencontrando o Sr. Lee ali, né, pessoal? E quem é o Sr. Lee, Kennedy? O Sr. Lee é o novo professor de física do colégio aí, né? Lembrando que o Sr. CEO, ele faz parte do conselho estudantil, e em Behind the Desk, pessoal, existe todos os personagens de Light Omin, entendeu? Então a gente tem o Daon, a gente tem o Xion e a gente tem o Taekayon, né? E a gente também tem o Nanong, né, gente? Os quatro principais aí. Quem não sabe, Light Omin é baseada em um jogo onde você faz escolhas ali pra decidir se o Taekayon vai terminar com o Daon ou se o Taekayon vai terminar com o Xion. Behind the Desk não responde isso, gente. A gente não sabe se o Taekayon está com o Daon ou se o Taekayon está com o Xion. O Behind the Desk se passa antes de Light Omin e aí depois a história avança pra depois de Light Omin, a autora respeitou a escolha dos jogadores, né, gente? Ou seja, ela não cravou ali que o Taekayon está com o Daon, ela não cravou ali que o Taekayon está com o Xion, ok? Você decide aí o destino do Taekayon, assim como é no jogo mesmo, beleza? Bom, com isso explicado, vamos voltar para Behind the Desk então. A nossa história começa com o Sr. Lee chegando ali no colégio, né, pessoal? Ele é o novo professor de física e no momento que ele vê o professor CEO, gente, ele fica todo boiolinho, entendeu? Ele fica muito impressionado com a beleza do Sr. CEO. Aliás, já quero destacar para vocês a beleza dos dois, né, gente? O Sr. Lee é maravilhoso, o senhor também, né? O Sr. Lee fica todo encantado pelos olhos verdes do Sr. CEO. E aqui o Sr. Lee, ele revela pra gente que ele sente uma faísca no ar, né, gente? É como se ele sentisse uma
uma força muito forte ali que leva ele até o senhor CEO, né? Ele não consegue desviar o olhar ali. Tanto que no começo ele tenta meio que ficar o máximo longe possível do senhor CEO. Ele fica receoso de não conseguir disfarçar a forma que ele olha pro senhor CEO, né, gente? É aquele olhar boiola, semi-cadelizado, do jeito que o Brasil ama, né? E aqui o que vai acontecer, gente? O senhor Lee revela pra gente que ele teve uma paixão muito forte ali no passado dele, né? Quando ele estava no ensino médio. E ele procurou essa pessoa por muito tempo, mas ele nunca conseguiu encontrar essa pessoa. Tem algo que a autora colocou para dar pistas sobre o passado do senhor Lee e do senhor CEO, que é um passado que fica muito claro, inclusive, que eu vou explicar para vocês aqui agora, não tem por que eu esconder isso. Colocou ali como o senhor Lee falando que ele tá revivendo o fogo do seu primeiro amor. Ou seja, gente, a pessoa que o senhor Lee procurou o tempo inteiro é o senhor CEO, né, gente? Eles estudaram juntos no ensino médio ali. Eu vou contar esse rolê para vocês agora, inclusive, né, gente? Vou contar esse rolê agora para vocês, pessoal, pois o mangá ele alterna um pouquinho os pensamentos, né? Tem hora que a gente tá no senhor Lee, tem hora que a gente tá no senhor CEO. Agora a gente tá no senhor CEO e o senhor CEO revela pra gente que ele conhece o professor Lee ali do ensino médio, né? Inclusive ele conta pra gente que ele começou a se interessar por esporte, né, gente? Especificamente aqui futebol, pois era o esporte que o senhor Lee jogava ali no colégio, né? Inclusive o senhor CEO ele ficava observando o senhor Lee jogando ali futebol, né, gente? Orgulhoso ali do futuro mozão que era muito bom no futebol. O senhor CEO nunca teve coragem de se declarar para o senhor Lee ali no ensino médio. O coração dele era do senhor Lee e aí ele ficava escondido ali observando o senhor Lee, né, gente? Não do jeito stalker que vocês estão pensando não, tá, gente? Nada disso, tá? Podem ficar tranquilos em relação a isso. E só abrindo um parêntese para explicar algo para vocês, gente, o professor Lee, ele chama o professor senhor de senhor CEO durante muito tempo, entendeu? E aqui vice-versa, gente. O senhor CEO chama o professor Lee de senhor Lee. Por isso que eu chamo eles de senhor Lee e senhor CEO. Por isso que eu tô chamando o senhor Lee de senhor Lee e o senhor CEO de senhor CEO em alguns momentos, gente. Pois é a forma que eles se chamam ali. E na hora que você tá lendo, você acaba pegando esse costume, né? Isso acontece em basicamente toda leitura que eu faço, gente. É inevitável, entendeu? Espero que vocês entendam. Parêntese fechado, vamos voltar aqui, gente, que depois do senhor CEO explicar ali um pouquinho do passado, a gente volta ali pro presente e ele também tá um pouquinho nervoso de se reencontrar com o senhor Lee novamente. E aqui ele tá carregando um monte de caixa do conselho estudantil ali e para ir até a sala do conselho, até que ele encontra o Daon e o Daon oferece ajuda pro senhor CEO ali, né? O senhor CEO fala que não precisa, o Daon insiste, só que o senhor CEO acaba perdendo o equilíbrio ali e as caixas saem rolando ali pela escada e cai justamente em cima do senhor Lee, né, gente? Ou seja, o senhor Lee tomou uma caixada ali, saiu rolando 3 degraus da escada, né? Aí o senhor CEO e o Daon saem correndo ali para ajudar o senhor Lee, pergunta se ele está bem. O senhor Lee sente uma leve dor de cabeça e o professor CEO leva ele para enfermaria, né? Aqui a gente volta para o senhor Lee e ele explica pra gente que é como se ele sentisse um déjà vu, né, gente? Pois ele fala que no ensino médio também se machucou ali e alguém cuidou dele quando ele estava na enfermaria, né? E quando ele abriu os olhos, essa pessoa já tinha sumido, né, gente? Essa pessoa que cuidou dele é o senhor CEO, né? E o senhor Lee, ele desconfia disso, mas não tem certeza, né, gente? Mas ele fala pra gente que desde esse momento ali, ele começou a se apaixonar perdidamente por essa pessoa, mesmo sem saber exatamente quem é essa pessoa. E aqui o senhor CEO, ele cuida do senhor Lee ali, né? E o senhor Lee fala pra gente que isso não é bom pro coração dele, que ele tá prestes a ter um ataque cardíaco, pois o senhor CEO, além de ser muito bonito, ele é bastante gentil e bondoso, né, gente? O senhor Lee, pessoal, ele é todo boiolinha pelo senhor CEO, entendeu, gente? E é maravilhoso, pessoal. Você vomita 400 quadrilhões de arco-íris e também fica todo arrepiado, gente. Tem um fogo, Brasil, e já já eu vou comentar esse fogo pra vocês, tá, meus amores? Respirem aí, pessoal, relaxem aí, entendeu? Calma aí na safadeza, meus amores, já já ela chega, né? Ah, gente, vocês não prestam, né? Mas enfim, o senhor Lee está ali almoçando, né? E o senhor CEO aparece ali e pergunta pro senhor Lee se tá tudo bem e tal. Aqui o senhor Lee sente um gay panic muito forte, né? Como eu falei pra vocês, pra ele é muito difícil estar perto do senhor CEO, né? Inclusive ele já começa a falar pra gente que o coração dele basicamente já é desse homem, entendeu? Ele mal conversou com o homem 2 dias ali e o coração já pertence a ele, né? Aqui o senhor fala que ele tá feliz pelo senhor Lee tá bem, que se o senhor Lee precisar de alguma coisa, ele pode falar com ele. Ele vai lá dar aula dele e o senhor Lee também, né? No final do dia, pessoal, o senhor CEO tá organizando algumas coisas do conselho estudantil e o senhor Lee, ele passa na porta ali do conselho, né, gente? Ou seja, gente, as pernas dele ficaram sem controle ali e levaram ele diretamente até onde ele provavelmente encontraria o senhor CEO, né, gente? O próprio senhor Lee fala pra gente, né? Ele nem percebeu que ele tava caminhando em direção à sala do conselho estudantil nesse momento. E aí o que acontece é que o senhor CEO tá colocando umas caixas numa plataforma alta ali, até que ele não consegue ter a altura, gente, e aí a caixa ia cair em cima dele. De repente ele é pressionado pela cintura contra
estante ali, enquanto a outra mão do Sr. Lee segura a caixa, né, gente? Ou seja, Brasil, o Sr. Lee, na hora de salvar o Sr. CEO ali, já deu aquela segurada da cintura que deixa todo mundo arrepiado, entendeu? E aí, nesse momento, gente, os rostos deles estão muito próximos, o Sr. CEO fica tipo assim, meu Deus, que homem perfeito, e o Sr. Lee quase vomita o coração dele, né, gente? Ele fica todo tontinho ali, pessoal, inclusive ele revela isso pra gente depois, né? Depois dessa troca de olhares intensa entre eles, e aí ele pergunta se o Sr. CEO tá bem, o Sr. CEO fala que tá sim, ele agradece ali, e o Sr. Lee se oferece pra ajudar no conselho estudantil, né, gente? E depois que ele vai embora, gente, ele revela pra gente que ele não consegue ficar perto do professor CEO sem ele se sentir tonto, né, gente? Inclusive revela que ele tem muitos pensamentos impuros quando ele está do lado do professor CEO. No dia seguinte, depois deles resolverem algumas coisas do conselho estudantil, o professor CEO chama o professor Lee pra eles saírem juntos, né, gente? Tomar uma bebida e tal. E aqui o senhor CEO convida o Sr. Lee pra ir na casa dele, né, gente? E aí o Sr. Lee fala que a casa do professor CEO é toda organizadinha ali. Ele começa a olhar tanto pro senhor CEO, gente, enquanto o senhor CEO tá ali na cozinha preparando algumas coisas pra ele comer, ele acaba dando uma joelhada numa bobilha ali do professor CEO, Brasil. E aqui, coitado, pessoal, fica um roxo gigante no joelho dele, Brasil. O professor CEO sai correndo ali, pergunta se ele tá bem, e o professor Lee tenta dar aquela disfarçada ali, né, gente? É uma cena bastante engraçada, inclusive. Quando o Sr. Lee se recupera, o professor CEO volta ali pra cozinha pra continuar cozinhando pra eles. E aqui o Sr. Lee, ele começa a explorar a casa do senhor CEO e ele repara numas fotos ali que revela que o senhor CEO estudou na mesma escola que ele no ensino médio, né, gente? E essa escola, Brasil, é exatamente essa escola onde eles trabalham, né, gente? Ou seja, o CEO e o Lee formaram na mesma escola que o Daon, o Taekwon, o Nanong e o Xion estudam. Que cada vez mais o Sr. Lee começa a desconfiar do professor CEO, né, gente? Em relação a talvez o professor CEO ser a pessoa que ele ficou procurando o tempo inteiro, né, gente? O primeiro amor dele ali, né? E aí no próximo dia, pessoal, o Sr. Lee, ele tomou uma coragem ali e ele pergunta para o professor CEO se o professor CEO tem alguém, né, gente? Ou seja, se ele é solteiro, né? E o senhor CEO fala que sim, que ele é solteiro, e o Sr. Lee pergunta se ele já se apaixonou uma vez, e o senhor CEO fala que sim, né, gente? Que ele se apaixonou por alguém ali no ensino médio, mas ele nunca teve coragem de se declarar para essa pessoa, né? Inclusive, ele fala que o amigo dele voltou ele à realidade, né? E quem é esse amigo, Brasil? É o Jung, Brasil. Eu tenho muita coisa para falar do Jung para vocês, eu vou detalhar ele para vocês daqui a pouco. O Sr. Lee sente o coração dele disparando bastante e ele reúne toda a coragem dele ali e decide chamar o senhor CEO para um encontro, né? Eles acabam indo num show juntos, pessoal, e nesse momento o show tá lotado ali e o Sr. Lee, como não é bobo nem nada, fica abraçando ao senhor CEO pela cintura, né, Brasil? Os rostos deles estão super próximos ali, o Sr. Lee quase não consegue lidar com os sentimentos que tá no coração dele e os pensamentos impuros que ele tá tendo, né? Em relação ao senhor, o coração dele dá aquela acelerada, né? Quando esse show termina, o Sr. Lee fala que o encontro não foi exatamente o que ele estava pensando, né, gente? Ele não imaginava que o show ia ficar tão lotado, né, pessoal? E fala pra eles terem um novo encontro novamente, né? E ele recebe uma ligação e essa ligação faz a expressão dele mudar bastante, né? Ele dá uma disfarçada pro Sr. Lee e fala que ele tem que ir embora, que ele se vê na escola no próximo dia. Ele automaticamente desconfia de que quem ligou para o Sr. CEO poderia ser um ex dele, né? E sim, Brasil, foi um ex dele. Quem ligou pro professor CEO foi o Jung, pessoal. E o Jung, Brasil, ele é uma pessoa bastante manipuladora, né, pessoal? Ele é muito rico e ele também é obcecado pelo senhor CEO. Basicamente, a relação do Jung e do senhor CEO foi uma ação de codependência, gente. Nas palavras do Pop Jung, gente, ele moldou quem o senhor CEO é, né, pessoal? Pois o senhor CEO entregou a sua vida para o Jung, né, gente? Eu vou detalhar isso melhor para vocês daqui a pouquinho, mas guardem essa informação, essa questão da codependência, essa questão do Jung ser obcecado pelo senhor CEO, ser uma pessoa bastante manipuladora, beleza? A próxima cena que eu vou detalhar para vocês é a cena que aconteceu o reencontro entre o Jung e o professor CEO, né, Brasil? O que aconteceu aqui é que o Sr. Lee, ele encontra o professor CEO chorando ali no colégio, né, e ele tenta confortar e acalmar ele ali, saber o que aconteceu, e o CEO, ele não revela exatamente para o Sr. Lee sobre o Jung, né, Brasil? Ele conforta ele ali o máximo que ele consegue, e aí ele chama o professor CEO para sair com ele, só que o telefone do senhor toca, quem ligou para ele é o Jung quer se encontrar com o professor CEO, né, gente? O senhor CEO, ele dá uma desculpa pro professor Lee e vai encontrar o Jung, né? E aqui eu vou detalhar melhor para vocês o que aconteceu nesse reencontro e o que acontece entre o Jung e o professor CEO, Brasil. Vamos lá. Bom, no reencontro, pessoal, o Jung, ele foi pro exterior durante muito tempo ali e ele voltou ali para a Coreia, né? E o Jung, a primeira vez que ele vê o professor CEO, o Jung já chega abraçando a cintura dele ali, falando que ele sentiu muita falta do senhor CEO. E o senhor CEO não sabe exatamente o que sentir em relação ao Jung, pois apesar dele
ele está começando a se apaixonar pelo Sr. Lee, tem essa questão da codependência que ele tem com o Young, né, gente? E o Sr. Seo, ele não consegue dizer não para o Young, né? Então o Young abraçou ele ali, ele abraça o Young de volta. O Young fala que ele tá de volta ali, mas ele não fala exatamente o que ele pretende. E aí o senhor fica sem saber o que fazer direito. E aí vem essa cena que eu falei pra vocês, do Young ligando pro Sr. Seo e ele inventando uma desculpa pra não sair com o Sr. Lee. E ele vai para um restaurante chique com o Young. E aqui o Young revela suas verdadeiras intenções, né, gente? Obviamente o Sr. Seo de volta, né? Inclusive ele entrelaça a mão dele com o Sr. Seo quando eles estão nesse restaurante aí e fala o seguinte: você é meu cantinho especial, você é meu cantinho de escape. E aqui tudo que aconteceu de bom e de ruim entre o Young e o professor Seo explode na cabeça do Sr. Seo ali. Ele se recorda da primeira vez dele, do Young, né? E aqui a gente vê o poder e o controle intenso que o Young tem sobre ele, né? Inclusive o Young, ele dá uma seduzida no Sr. Seo quando ele sai do restaurante aqui. Aqui o Young, ele beija o Sr. Seo, né? Mas o Sr. Seo dá uma afastada ali, o Young só dá aquele sorriso de que eu sei que você vai voltar pra mim. E o Sr. Seo tá confuso sobre o que ele é para o Young, né? Aqui a autora revela o passado deles pra vocês e é o seguinte, pessoal: o Young sempre foi apaixonado pelo Sr. Seo, né, gente? Inclusive o motivo do Sr. Seo ter se tornado um professor foi por causa do Young, né? Porque o sonho do professor Seo sempre foi ser um escritor de histórias infantil, né, gente? Mas o Young disse pra ele que isso não ia dar futuro e convenceu ele a fazer o curso que o Young queria. Acabou que o professor Seo, ele não terminou esse curso e ele foi pra outro e se tornou professor, mas o Young conseguiu convencer o professor Seo a fazer o curso que o Young queria que ele fizesse, né? E aqui o Sr. Seo, ele faz faculdade junto com o Young, né? E o Seo acaba se apaixonando secretamente por um amigo dele ali na faculdade, mas ele não tem certeza se ele é correspondido, né, pessoal? Tem uma troca de olhares entre eles ali, uma proximidade um pouco mais íntima, né? Mas o Sr. Seo tá muito confuso em relação a isso, né, gente? Inclusive ele fala pra gente que ele não se declarou no ensino médio ali, que ele não quer isso mais, né? Quando eles estão ali num bar ali, ele bebe um pouquinho pra conseguir se soltar, acaba se declarando pra esse amigo, mas ele não é correspondido, né, gente? Pois o cara é hétero, né? E que o mundo do Sr. Seo desmorona, ele fica tão nervoso, pessoal, tão sem graça, que ele sai correndo ali pra rua, e aí o amigo dele vai atrás dele, né, gente, pra tentar conversar com ele, só que aí aparece um carro de repente e atropela o amigo dele, né, pessoal? E o amigo dele ficou gravemente ferido, Brasil, e o Sr. Seo se culpa por isso, né? Ele fala que é a culpa dele, que se ele não tivesse corrido dessa forma, o amigo dele estaria bem, né? E o que vai acontecer? Vai todo mundo pro hospital, e na hora que ele tá do lado de fora do hospital ali, o Young aparece, né? Forta muito bem o Sr. Seo, né, gente? Aliás, o Young e o Sr. Seo, eles foram melhores amigos ali no ensino médio e na faculdade. E aqui o Sr. Seo agradece o Young pela ajuda de sempre, né, gente? Ele deixa claro ali que o Young sempre estende a mão pra ele ali, que o Young sempre tá ali pra ele quando ele precisa, né, gente? O Young decide usar isso, né, pessoal? Ele vira pro Sr. Seo e fala o seguinte: sim, eu sempre estou aqui pra você, eu sempre te ajudo, eu sempre vou te ajudar, eu sempre vou estender a mão pra você. E já que eu estou sempre aqui pra você, por que você não me escolhe? Eu deixo claro pro Sr. Seo, que ainda não tinha percebido, que o Young é apaixonado por ele. O Young aproxima o rosto ali do senhor, ele abraça o senhor ali, ele beija o professor Seo e o professor Seo fala que tudo bem, né, pessoal? Ele vira pro Young e fala que ele não aguenta mais sentir dor, não aguenta mais se frustrar, ele não aguenta toda essa culpa que ele tá sentindo ali. O Young basicamente vira pro professor Seo e fala pro senhor transferir tudo de ruim ali pra ele, né, pessoal? Basicamente vira pro professor Seo e fala pra ele pegar essa dor que ele tem e transferir para o Young, né, gente? E aqui começa a relação de codependência entre eles, né, gente? O Young, ele não é dependente do Sr. Seo, não, mas o Sr. Seo, ele é muito dependente do Young, Brasil. A partir daqui, o Sr. Seo realmente entregou a vida dele para o Young, né? Como eu falei pra vocês, o Young moldou quem ele é. O Young escolheu a profissão dele. O Young fez o professor Seo gostar de coisas, desgostar de coisas. O professor Seo basicamente não controlava a sua vida. Tudo era controlado pelo Young, pessoal. Inclusive, o professor Seo deixa claro pra gente que o Young conhece o professor Seo muito mais do que ele próprio, né? E ele e o Young tinham uma conexão muito forte ali, e o Young nunca abriu mão do controle, né, pessoal? E o professor Seo sempre se submeteu ao controle do Young ali, pois ele achava que ele entregando a sua vida para outra pessoa, ele não sentiria dor mais, né, gente? O professor Seo é um personagem bastante complexo. O Young também tem muita complexidade, né, pessoal? Os dois são os dois personagens mais interessantes dessa história. Porque eu vou detalhar mais um pouco a relação do professor Seo com o Young, né, Brasil? Mas agora eu quero voltar um pouquinho com vocês no presente, onde a história parou ali, que nessa cena, pessoal, é alguns dias depois do Young ter reencontrado o professor Seo ali. O professor Seo, ele não sabe exatamente como reagir, pessoal. Como eu falei pra vocês, ele tem algo muito diferente com o Young ali, sabe, gente? É uma faísca
faísca incontrolável, entendeu? Enquanto tem todo esse rolê com o Young aí, gente, ele tá começando a gostar do Sr. Lee e o Sr. Lee tá muito interessado nele, né? Tanto que eles já saíram aí 2 vezes, né? E aqui eles vão sair pela 3ª vez, pois o Sr. Lee, ele chama o professor Seo pra eles irem no piquenique juntos. O Sr. Seo apenas dá um sorriso pro Sr. Lee e aqui os dois estão num bar ali e o professor Seo começa a beber localmente ali, né, gente? Ele tá tentando lidar com a dor aí da melhor maneira que ele consegue, né? E eu falo pra você, gente, o professor Seo, ele é uma pessoa que não consegue encarar a dor de frente, entendeu? Ele faz de tudo pra fugir da dor. E isso é algo que ele vai fazer com muita frequência a partir de agora que o Young voltou e todas essas memórias pesadas e obscuras explodiram na cabeça dele ali, né, gente? Ele tá completamente sem saber o que fazer. O Lee tá muito preocupado com o Sr. Seo, né, gente? Ele encontrou o Sr. Seo chorando ali, que eu já comentei com vocês. Ele já começa a notar essa máscara que o Sr. Seo colocou em volta dele desde que o Young voltou, né, pessoal? E aqui o Sr. Lee vira pro Sr. Seo e fala que tá tudo bem, que se o Sr. Seo quiser conversar com ele, ele pode, né? E o Sr. Seo fala que o Sr. Lee é uma pessoa muito amável e ele fala que ele não quer conversar não, que ele quer apenas beber. E aqui ele enche a cara, né? E aí o Sr. Lee fala que tudo bem e ele leva o Sr. Seo pra casa dele, pra cuidar dele, né, gente? Que ele fica muito bêbado. Enquanto eles estão ali no carro do Sr. Lee, o finalmente vai conhecer a casa do charmoso professor Lee. Aqui o professor Lee sente o coração dele quase saindo pela boca novamente, né? E ele leva o professor Seo pra casa dele. Nesse momento o Sr. Lee deita o professor Seo na cama ali, o professor Seo se ajeita nas coxas do Sr. Lee e o Sr. Lee começa a fazer cafuné. Aqui os dois se olham intensamente, o professor Seo se levanta ali e abraça o Sr. Lee e os dois ficam abraçados juntos, né? E aí enquanto eles estão abraçados ali, o Sr. Lee olha muito intensamente para o Sr. Seo, fala pra ele que ele se sente muito bem com o professor Seo, que comenta com o Sr. Seo ali essa paixão que ele teve no passado, né? O Sr. Seo dá um sorriso pra ele e fala que a pessoa que o Sr. Lee armar, ela tem muita sorte, né? E aí nesse momento o Sr. Lee olha muito intensamente pra ele, ele se aproxima ao rosto e beija o professor Seo. No momento que os lábios dele se tocam, o professor Lee fala pra gente que a pessoa que ele sempre procurou ali é o professor Seo. Ele fala que ele não tem 100% de certeza, pessoal. Ele tem o que? Uns 99% de certeza que esse homem dos olhos verdes aí, dos cabelos loiros, tem o coração dele, pessoal, que ele tá perdidamente apaixonado pelo Sr. Seo, né? E aí ele tenta aprofundar um beijo ali, o professor Seo se afasta dele, né? E o Sr. Seo fica olhando pro professor Lee, o professor Lee fica olhando pra ele de volta, e aí ele chega a pensar que talvez ele não seja correspondido, só que de repente o Sr. Seo se joga em cima dele ali e fala pro professor Lee beijar ele, né, pessoal? E aqui rola o beijão entre eles, entendeu? Esse é o primeiro beijão entre o professor Lee e o Sr. Seo, Brasil, e é beijão de língua do jeito que vocês amam, entendeu? O Sr. Lee pressiona o senhor na cama e os dois ficam se beijando localmente ali, enquanto o Sr. Lee fala pra gente que é como se eles tivessem um sonho incrível que ele jamais quer acordar, né? No dia seguinte, o Young liga pro professor Seo novamente, o professor Seo encontra ele e que é revelado mais algumas coisas do passado dele. A primeira coisa, pessoal, é que o Young e o professor Seo ficaram juntos por muito tempo, até que de repente o Young foi embora, Brasil, sem dar explicações nenhuma. Ele simplesmente foi embora e aqui ele explica pro professor Seo por que ele foi embora. Os pais deles obrigou ele a ir para o exterior, cuidar da empresa lá no exterior. O pai dele chantageou ele de uma maneira que foi impossível para ele recusar. E aqui ele fala pro professor Seo que o professor Seo foi tudo para ele ali, que o professor Seo foi a melhor parte da vida dele, né? E que ele quer o professor Seo de volta, né, gente? Inclusive o Young deixa claro que ele sabe que o professor Seo vai voltar para ele, entendeu? Ele vira pro professor Seo e depois ele vai falar isso pro Sr. Lee, que o Sr. Lee é apenas temporário, que o professor Seo pertence a ele. E aqui eles estão no apartamento do Young, né? O Young ele se aproxima muito do Seo ali, ele dá um abraço nele, o professor Seo empurra ele um pouquinho, ele olha para ele intensamente ali e fala que ele vai embora, né, pessoal? E aí nesse momento, enquanto ele tá ali no elevador, Brasil, ele começa a chorar muito, pessoal. Ele vira pra gente e fala que o Young nunca amou ele, né? Na verdade, tudo que o Young quis foi uma pessoa que ele possa controlar. Que o Young é uma pessoa maníaca pelo controle, que o senhor fala pra gente que finalmente ele conseguiu enxergar quem de verdade o Young, né? Ele fala que ele já desconfiava disso no passado, mas ele estava completamente cego ali pelo controle do Young, controle esse que ele próprio deixou o Young ter sobre a vida dele, né, pessoal? Como o senhor basicamente deu a vida dele para o Young. E aqui ele sai do prédio se sentindo um pouco mais leve, né, pessoal? Determinado a não encontrar o Young mais, a não ficar sob o controle do Young mais, a não permitir que o Young ainda interfira muito na vida dele, né? Acaba parando num bar ali e bebe algumas, né, gente? E aí ele vai parar próximo do apartamento do Sr. Lee. O Sr. Lee encontra ele na chuva ali, né? Ele acude ali o professor Seo, né, com guarda-chuva, é uma cena muito fofa.
fofo. Que o professor Senhor conversa com o Senhor Lee, né? Ele deixa claro que ele já resolveu o passado dele, que o Senhor Lee pode fazer o que ele quiser com ele, né, pessoal? E aí o Senhor Lee vira pra ele e fala que ele não devia falar isso. E o Senhor se olha intensamente pra ele dá um beijão nele ali e fala que ele quer que o professor Lee durma com ele, né? E aqui o professor Lee, pessoal, ele leva o professor Senhor para o apartamento dele, ele pressiona ele na parede, os dois começam a se beijar bastante e o professor Lee fala que o professor Senhor tá um pouco diferente, né, pessoal? Mas aqui ele não consegue mais se segurar, ele se entrega total pros desejos dele e ele fala pra gente que mesmo que o professor Senhor não enxergue ele da mesma maneira que o Senhor Lee está enxergando, né, gente, em relação ao Senhor Lee estar perdidamente apaixonado por ele, nessa noite ele não vai ligar pra isso, pessoal. Nessa noite ele vai ter a pessoa que ele ama. Bora de arte namorar pelado, Brasil, daquele jeito intenso, do jeito que vocês amam, entendeu? É muito beijão, Brasil, é muita chupada de mamila. E aliás, o mangá é explícito, né, Brasil? Então tem uns pênis aí, umas bundas, entendeu? É bastante detalhado, pessoal. E aqui aquela arte namorar pelado bastante intensa, né? E com base as coisas vão prosseguindo ali, os beijões vão aumentando, né, gente? O professor Lee, ele vai penetrar ali o professor Senhor. Lembrando que o professor Lee é o Senhor, o professor Senhor é o Senhor Senhor. Começa a implorar pro Senhor Lee pra ele ir mais forte, né, pessoal? Com o máximo de força que ele consegue ali. E aqui o Senhor Lee começa a desconfiar que tem alguma coisa errada. No entanto, ele se permitiu se perder total pelos desejos que ele tem. E aqui ele come o professor Senhor com muita força, pessoal. É tanta força, Brasil, que o professor Senhor mal consegue andar no dia seguinte, pessoal. Ele acorda com a cintura toda dolorida ali. E ele, o professor Lee até pede desculpa pra ele ali. Ele fala que ele exagerou demais. E o professor Senhor fala que ele não se importa com isso. Ele fala que ele quer fazer novamente, né, gente? Aí ele puxa o Senhor Lee pra cama ali. O Senhor Lee começa a beijar ele loucamente novamente. E aqui o Senhor Lee se perde novamente pelos desejos dele. Eles fazem a arte marapelado mais uma vez, com o professor Senhor todo dolorido ali e pedindo pro professor Lee ir cada vez mais forte, né, pessoal? O Senhor foi arrombado com uma força aqui, Brasil, que depois ele até teve que passar uma pomadinha, pessoal, porque a coisa foi federal. Eis aqui a frase que eu sempre falo com vocês: mete com força e com talento, elevada a nível 8000, pessoal. O Senhor Lee acaba com o Senhor Senhor a pedido do Senhor. Os dois vão pra escola juntos e o dia vai passando ali, pessoal, e o Senhor Senhor percebe como o Senhor Lee tá bastante malicioso com ele, né? O professor Lee seduz o Senhor Senhor de todas as maneiras ali, Brasil. Começa a dar umas agarradas na cintura, uns olhares maliciosos, né? Quando ninguém tá olhando, obviamente. E aí até que o Senhor Lee, ele não aguenta mais, ele fala pro Senhor Senhor encontrar ele no local ali escondido da escola, né? O Senhor fala pra eles não fazer isso na escola, mas o Senhor Lee, ele não tá conseguindo resistir mais, né, pessoal? E aí nesse momento o Senhor Senhor encontra o Senhor Lee nesse local. O Senhor Lee já chega pressionando o Senhor ali no armário, Brasil, e começa a beijar ele localmente. Diferente da maioria dos boys love, pessoal, aqui ele tranca a porta, né? E os dois fodem ali no armário do zelador da escola, se eu não me engano, pessoal. E aqui é aquela arte na pelado muito intensa, Brasil. O Senhor pressiona o Senhor Lee na parede, né, pessoal? Carregando ele ali, penetrando ele ali localmente, com beijão, chupada de mamilo, bastante intenso, como eles fazem mesmo, né? Inclusive aqui o Senhor fala novamente pro Senhor Lee ir com muita força, Brasil. E essa arte na pelada, assim como todas as outras, é um fogo gigantesco, Brasil. Esses dois são dois coelhinhos, entendeu? Eles fazem a arte na pelado várias vezes, inclusive. Ainda tem muitas pra eu detalhar pra vocês nesse vídeo. Durante essa segunda arte no marapelado, quando a gente entra na cabeça do professor Senhor, ele começa a relembrar do Jung enquanto ele tá dormindo com o professor Lee. E ele lembra que ele e o Jung sempre faziam com muita força, né? E aqui ele quer que o Senhor Lee faça com ainda mais força do que o Jung fazia, né? E é por isso que ele fica pedindo para o Senhor Lee ir mais forte, né, pessoal? Até na arte do marapelado, o Jung comanda indiretamente a forma que o Senhor Senhor vai agir, para vocês verem o nível que foi o controle do Jung sobre o Senhor Senhor. Após o fim dessa arte do marapelado, pessoal, a gente vai um pouquinho pro Jung, que tá ali na empresa dele, e descobre que o professor Senhor tá saindo com alguém ali. Ele simplesmente dá um sorriso olhando a foto do Senhor Lee e fala que isso é interessante. E a gente volta pro professor Senhor e pro professor Lee. Aqui o professor Lee tenta chamar o professor Senhor para eles comerem juntos novamente, né? O professor Senhor fala que sim, mas aí ele recebe uma ligação do Jung. O professor Senhor, apesar de ter falado que ele não ia se encontrar com o Jung mais, ele não consegue resistir, né? Ele mente para o Senhor Lee e vai se encontrar com o Jung novamente. Basicamente, o Jung deixa claro pro professor Senhor que ele já sabe sobre o professor Lee, e ele fala que o professor Lee é apenas temporário, pessoal. Que ele não tá nem um pouco preocupado, pois no final o professor Senhor vai voltar para ele, né? E aí no dia seguinte, pessoal, na hora que eles estão saindo do colégio juntos ali, o Jung aparece, né? E aqui o professor Lee descobre finalmente quem é o Jung, né? A primeira coisa que ele comenta pra gente é sobre a beleza do Jung, né, Brasil? Estou colocando a foto dele pra vocês
vídeos aí, vocês viram que ele é bastante bonito, né? E o professor Lee começa a se sentir um pouco ameaçado em relação a isso. Ele percebe como que o Young olha pro professor Seo e como que o professor Seo olha para ele de volta, né? O Young dá um sorriso pros dois, ele vai embora. No dia seguinte ele liga pro professor Seo novamente e o professor Seo inventa uma desculpa ali para o Sr. Lee para ele poder encontrar o Young, né? O que aconteceu aqui, pessoal? Vai ter um casamento de um amigo deles ali e o Young chamou o professor Seo para eles escolherem um terno juntos, né? Que eles estão numa loja de ternos muito chique. O Young vira para funcionária ali e fala que ele próprio vai tirar as medidas do professor Seo e começa a tirar as medidas do professor Seo. Os dois aqui estão muito próximos, né, gente? O Young basicamente cola o corpo dele, o corpo do professor Seo. Ele tem certeza do poder que ele tem sobre o professor Seo. O professor Seo fica sem palavras aqui, pessoal. Ele não consegue nem respirar direito, né? Como eu falei pra vocês, tem algo muito forte que une eles ali, né, gente? É uma força muito poderosa ali, ao ponto do professor Seo não conseguir resistir ao Young, né? Eles não se pegam, pessoal, mas tem uma troca de olhares muito forte entre eles. O Young deixa claro que existe algo muito poderoso entre eles e, além disso, ele fala que ele não vai interferir na relação do professor Seo com o professor Lee, pois, como eu já falei pra vocês, o Young não está preocupado, né, gente? Ele acha que a qualquer momento o Sr. Seo vai voltar pra ele. Deixa claro pro professor Seo que a qualquer momento que o professor Seo decidir voltar pra ele, ele vai aceitar ele de volta. Quando anoitece ali, o Sr. Seo liga pro professor Lee e fala se o Sr. Lee quer ir pra casa dele, né? O Sr. Lee obviamente concorda, né, pessoal? E aí ele vai pra casa do Sr. Seo ali, que o Sr. Seo começa a beijar o Sr. Lee localmente ali. Os dois deitam na cama e o Sr. Seo pede pro Sr. Lee dormir com ele, né? E o Sr. Lee fala que tudo bem, pede pro Sr. Seo não guardar segredos dele. O Sr. Seo fala que o passado dele com o Young já foi resolvido, né? Aqui o Sr. Lee, ele dá um sorriso pro professor Seo. O professor Seo se aproxima, beija o Sr. Lee. E aí quando o professor Seo beija o Sr. Lee, o professor Lee se perde completamente, só decide se concentrar nos lábios do professor Seo. E aqui os dois fazem a arte de namorar pelado mais uma vez, de um jeito muito intenso, pessoal. Novamente o professor Seo pensa no Young ali, novamente ele pede para o professor Lee com muita força mesmo. Dessa vez o professor Seo pede com tanta violência, pessoal, e o professor Lee faz tudo que ele pode ali para conseguir atender as demandas do professor Seo. O professor Lee, ele fala pra gente que isso é como se fosse punição, sabe? É como se o Sr. Seo quisesse ser punido com o sexo selvagem ali. O Sr. Lee, apesar de continuar comendo ali o professor Seo, ele fala pra gente que dessa vez ele sente algo estranho no ar, entendeu? E mesmo ele ainda comendo o professor Seo ali com muita força, né? Ele fala pra gente que dessa vez ele se sente estranho, pessoal, que tem alguma coisa errada ali. No dia seguinte, pessoal, o melhor amigo do Sr. Lee, que é o Yo, ele decide ir até a agência do Young, ele confrontar o Young, né? O Yo tá tentando defender o melhor amigo dele ali. O Young simplesmente deixa claro para o Yo que o professor Seo pertence a ele, né, pessoal? Ele inclusive fala essa questão do controle que eu falei pra vocês, né, gente? Que ele moldou quem o Sr. Seo é. E que o professor Seo é alguém que foge da dor, né, gente? Seja fugindo mesmo, ou tentando pegar essa dor e transferindo pra outra pessoa. E conversando com o Young ali, o Yo, ele chega à conclusão que o professor Seo não gosta do professor Lee, né? E ele conversa com o professor Lee sobre isso. Quando o professor Lee encontra o professor Seo, ele decide tirar a prova disso, né, pessoal? Mas antes de eu detalhar isso pra vocês, pessoal, eu quero voltar um pouquinho na mente do Young ali, pois aqui ele detalha ainda mais pra gente a relação entre ele e o professor Seo. A primeira coisa que o Young fala, gente, é que ele deixou cicatrizes no professor Seo ali, cicatrizes essas que o professor Seo nunca superou, né, pessoal? E algo que ele deixa claro pro Yo ali é que o professor Seo tá usando o professor Lee pra fugir do passado dele, né, gente? Não lidar com toda a dor do passado dele ali, gente, através do sexo com o professor Lee. E como eu disse pra vocês, pessoal, o Young deixou claro que a qualquer momento que o professor Seo quiser voltar pra ele, ele vai aceitar ele de volta. Ele deixou claro que a pessoa que ele mais ama é o professor Seo, e ele também deixou claro que vai esperar por ele, pessoal, que ele tá tranquilo em relação a isso, pois ele tem a certeza que o professor Seo vai voltar pra ele. Agora, voltando para o professor Lee e o professor Seo, pessoal, aqui o professor Lee já descobriu a verdade entre o Young e o professor Seo, né, gente? O Yo deixou claro para o professor Lee que Young gosta muito do professor Seo, né? E aqui o professor Lee vê o professor Seo e decide beijar ele localmente ali. Ele pressiona ele na parede, né, pessoal? Beija ele com muita força, dá aquela puxada de cabelo federal ali, né, Brasil? E aí, nesse momento, o professor Seo dá uma chupada no irmãozão do professor Lee, né, gente? Ele faz boquete ali no professor Lee. Após lubrificar bem ali a ferramenta do professor Lee, né, gente? O professor Seo senta no professor
professor Lee ali e começa a rebolar em cima dele, né? E nesse momento, Brasil, ele agarra o cabelo do professor Lee e fala para ele ir com o máximo de força que ele conseguir. Ele realmente pede pro professor Lee enterrar o pênis dele total dentro dele. E apesar do professor Lee já estar com esse pensamento de que talvez ele esteja apenas sendo usado pelo professor Seo, ele não consegue resistir aos desejos que ele tem, né, pessoal? Então sim, aqui os dois fazem a arte de namoro pelado mais uma vez. Inclusive dessa arte de namoro pelado do sofá, eles vão fazer a arte de namoro pelado no chuveiro, pessoal. Os dois foram como o professor Seo localmente no chuveiro ali. E aí nesse momento, Brasil, já tá com tanta violência, pessoal, que aí o Sr. Lee, ele assume ali mesmo que o professor Seo tá usando o sexo entre eles ali pra se punir. Que ele sente que o professor Seo tem um vazio no peito muito forte ali, que ele tá tentando preencher esse vazio através desse sexo selvagem com o senhor. Enquanto eles estão fazendo a arte não apelada ali, né, gente? Beijão, chupada de mamilo, penetração, rola, é tudo entre eles ali com muita força e violência. O professor Lee começa a se sentir confuso, né, gente? Todo o amor que ele tem pelo professor Seo começa a entrar em embate com o pensamento dele estar sendo apenas usado pelo professor Seo. E aí no dia seguinte, pessoal, o Jung liga pro professor Lee e fala que eles precisam conversar, né? Aqui o professor Lee encontra o Jung e durante esse encontro, pessoal, coisas do passado entre o Jung e o professor Seo é revelado, né? A primeira frase que eu quero falar pra vocês, gente, é que é algo que o professor Seo tem dentro do coração dele, que é o seguinte: ele ter se tornado protegido do Jung ali, né, pessoal? Ele ter entregado a vida dele para o Jung fez ele ser apenas uma casca vazia, pessoal. Ter se submetido às garras do Jung, digamos assim, fez o professor Seo não ter personalidade própria, né, pessoal? Como se ele tivesse se tornado um boneco de argila. O Jung foi moldando ele aos pouquinhos, né? Inclusive, uma das falas mais pesadas do Jung, onde ele deixa claro tudo o que aconteceu entre eles, é o que ele fala pro senhor quando eles se encontram nesse pier à noite aí, que é o seguinte: cada hábito, cada jeito, cada fala, cada gesto, cada gosto, cada desgosto, tudo é minha influência, ele está apenas perdido. Você é apenas um substituto temporário, ele está perdido e ele vai voltar pra mim. E outra coisa que ele deixa claro é que o professor Seo, pelo qual o professor Lee se apaixonou, foi feito por ele, né, pessoal? Ele fala que ele fez o professor Seo que o senhor Lee se apaixonou. Eu que fiz o professor Seo que você se apaixonou. Ou seja, ele deixa claro pro senhor Lee que ele moldou quem o professor Seo é. E a última coisa que o Jung fala pro senhor Lee é pro senhor Lee esquecer o professor Seo, pois assim ele não vai se machucar. O Jung vai embora e o senhor Lee decide confrontar o professor Seo. Todo o pensamento que ele já estava tendo ali, aliado às coisas que ele escutou do Jung, fez o professor Lee entender de uma vez por todas o que o professor Seo estava fazendo, né? Que ele confronta o professor Seo, basicamente pergunta pro professor Seo o que ele sente em relação a ele, né, pessoal? Ele nem fica puxando esse controle que o Jung tem sobre o professor Seo, ele simplesmente pergunta se o professor Seo gosta dele, né, pessoal? Se o que acontece entre eles é de verdade. E o professor Seo, ele fica sem palavras, pessoal, ele não consegue responder ao professor Lee. E aqui o professor Lee fala que ele finalmente entendeu tudo. O professor Lee deixa claro que ele é apenas uma ferramenta para o professor Seo e que ele não aguenta se sentir assim mais, e aí ele decide se afastar de vez do professor Seo mesmo. Aqui a gente vai entrar na cabeça do professor Seo e ele fala que ele não sabe os sentimentos de verdade que ele tem em relação ao Sr. Lee, mas o que ele tem certeza absoluta é que ele usou os sentimentos do Sr. Lee, né, pessoal? Ou seja, ele sabe que o Sr. Lee é muito apaixonado por ele e ele usou isso. Ele fala que ele é uma pessoa horrível, que ele é apenas uma casca vazia moldada pelo Jung, e mesmo que ele não esteja com o Jung aqui, indiretamente o professor Seo acaba fazendo o que o Jung quer. Pensando dessa forma, o Sr. Seo chega à conclusão que é melhor o Sr. Lee ficar longe dele, que ele não merece o Sr. Lee, que o Sr. Lee não merece uma pessoa ruim como ele, e ele também decide se afastar. Indo para o Sr. Lee, ele começa a chorar localmente ali, pois ele é perdidamente apaixonado pelo professor Seo. Como eu disse, ocorreu o afastamento entre o professor Seo e o professor Lee, né, Brasil? E aqui o que vai acontecer é que a mãe do Sr. Lee decide arrumar uns encontros às cegas para ele ali, né? O Sr. Lee acaba indo em alguns ali, né, gente, tentando esquecer o professor Seo, só que não dá certo, né, Brasil? Ele é completamente apaixonado pelo professor Seo, né? Ele não deixa de pensar nele ali em momento nenhum, e o professor Seo, através dos alunos ali do conselho estudantil, descobre que o professor Lee pode estar saindo com alguém. Aqui ele sente muitos ciúmes, né, Brasil? Mas ele ainda se firma no pensamento de que ele não é digno do Sr. Lee. E aí quando ele vai pra casa ali, ele vai dormir, pessoal, ele acaba tendo um sonho erótico com o Sr. Lee, né, Brasil? E ele assume pra gente que ele tá sentindo muita falta do Sr. Lee, né? E aqui os ciúmes que ele sentiu explode ainda mais, e ele fala que ele vai tentar conversar com o Sr. Lee. Quando ele encontra o Sr. Lee ali no colégio, pessoal, acaba perguntando quem é essa pessoa que o Sr.
Lee está saindo, e o Sr. Lee meio que fala que não é da conta do Sr. Seo e ainda deixa claro em relação ao Young. Ele fala que ele não sabe exatamente se o Sr. Seo gosta do Young ali, mas que o Sr. Seo pensa no Young o tempo inteiro. Não importa o que aconteça entre eles, tudo volta para o Young, que ele é muito agarrado ao Young, e ele dá o conselho do professor Seo se afastar do Young. Ele deixa claro que o professor Seo não deve escutar o Young mais. Ele sai andando, né? Aqui a gente fica com o senhor, pessoal, e dado tudo o que aconteceu ali, ele chega à conclusão de que por mais que ele fala que ele vai se afastar do Young ali, isso nunca acontece, entendeu? Toda vez que o Young liga pra ele, ele vai até o Young, né? Tem que lidar com essa força, digamos assim, que leva ele para o Young, né, pessoal? Ele crava de uma vez por todas que ele vai fazer o melhor ali pra não deixar o Young interferir na vida dele mais, que ele não vai escutar o Young mais, que ele não está apaixonado pelo Young mais, que a pessoa que ele ama é o professor Lee e que ele tá disposto a fazer tudo que ele puder ali pra ter o professor Lee de volta, né, pessoal? Aqui ele deixa claro pra gente que o coração dele pertence ao professor Lee, vai atrás é do Sr. Lee e não do Young. Meus amores, então o Sr. Seo está determinado a recuperar o Sr. Lee, né? E o que vai acontecer aqui é que vai ter uma viagem à praia com o conselho estudantil e obviamente que vai os dois professores responsáveis pelos alunos do conselho estudantil, né, pessoal? Nessa viagem vai o Sr. Lee, o Sr. Seo, vai o Daon, vai o Taecyeon, vai o Nanong e vai o Xion. E aí o que vai acontecer aqui, pessoal, é que a gente tem uma cena bem intensa entre eles no ônibus, né? O que acontece é que acaba não tendo lugar ali e o Sr. Lee acaba sentando ao lado do Sr. Seo. Eles ainda não sabem exatamente como interagir depois de tudo que aconteceu entre eles, né, gente? Tem aquelas trocas de olhares, aquele estoque discreto, assim, né? Algo que acontece aqui, gente, é que o Sr. Lee fala pro Sr. Seo sobre o plano da mãe dele, né? Que ela arrumou um encontro às cegas pra ele ali. E o Sr. Lee já dispensou essa garota, pessoal. No entanto, ele vai decidir usar um pouquinho isso pra ver se ele consegue provocar ciúmes no Sr. Seo. E obviamente que ele consegue, né, pessoal? Então o Sr. Lee começa a fazer ciúme no Sr. Seo. O senhor fica com tantos ciúmes aqui, pessoal. E quando o senhor fica com ciúme, gente, ele fica ainda mais fofinho do que ele já é, entendeu? O Sr. Lee fica tentando lidar ali com o coração dele e ele não consegue, Brasil. O Sr. Lee dá um amplo sorriso ali de tipo assim, meu mozão é muito fofo quando ele tá com ciúmes, entendeu? E ele conseguiu dar uma provocadinha boa no Sr. Seo, gente. Eu adoro essa cena, inclusive. E aí quando eles chegam ali na praia, pessoal, todos os alunos começam a se divertir, até que o Sr. Seo, ele fica sentado ali na areia da praia junto com o Sr. Lee, e aí os alunos pegam o Sr. Seo, carregam ele ali para o mar e jogam ele no mar, e aí o Sr. Lee fala que ele não gosta muito de água, né, gente? E de repente o Sr. Seo e os alunos já aparecem ali para tentar atacar o Sr. Lee no mar também, né, gente? É uma cena bastante divertida, né, onde a gente vê o Sr. Lee completamente encantado, sentindo uma felicidade muito grande de ver o sorriso do Sr. Seo novamente, né, de ver a pessoa que ele ama sorrindo, se divertindo ali. Só que aí, Brasil, os alunos jogaram o Sr. Seo na água, né, gente? Então ele tá com o corpo todo molhado ali. Nesse momento o Sr. Lee já não consegue resistir mais, pessoal. Ele sente um desejo muito forte sobre o Sr. Seo, né, meus amores? Falei pra vocês que esses dois são dois coelhinhos, né? E aqui o que acontece, gente? Ele inventa uma desculpa ali pra ele ir rapidamente para o banheiro pra ele se aliviar, pessoal. Sim, ele não aguentou ali. Ele precisou se masturbar depois de ver aquela visão maravilhosa do Sr. Seo ali. E é isso que acontece mesmo, Brasil. Ele entra no banheiro ali e começa a se masturbar enquanto ele geme o nome do Sr. Seo, né? Enquanto ele imagina que ele está penetrando o Sr. Seo. Enquanto ele imagina o Sr. Seo beijando o corpo dele inteiro, os lábios se colando ali, né, gente? A água quente vai caindo naqueles corpos esculpidos, né? O Sr. Lee se perde tanto pela fantasia erótica dele ali, pessoal, que ele nem percebe que alguém chegou próximo da porta e escutou o que ele está fazendo, pessoal. E essa pessoa é justamente o Sr. Seo. Ele escutou que o Sr. Lee se masturbou gemendo o nome dele, né? E o Sr. Seo, pessoal, ele simplesmente dá aquele sorrisinho tímido e convencido ao mesmo tempo, que o Sr. Lee admite que o Sr. Seo é tudo pra ele, entendeu? Que ele é muito apaixonado pelo Seo, né? E aí o Seo dá um sorriso e fala, tudo bem, meu querido, eu também já me masturbei pensando em você, entendeu? E aí o Sr. Lee já dá aquele sorriso maravilhoso, pessoal, já dá uma catada no Sr. Seo ali que você fica todo arrepiado, entendeu? E aqui os dois começam a se pegar ali, é beijão daquele jeito que o Brasil ama, pessoal. Inclusive, na hora que o beijo é interrompido, o senhor, ele pressiona o corpo do Sr. Lee contra ele, né, pessoal? Ou seja, ele tomou a iniciativa com força aqui pra beijar o Sr. Lee, e aí depois de mais um beijão maravilhoso entre eles, os dois conversam e eles se reconciliam aqui, e eles ficam determinados a ficar juntos pra sempre ali e enfrentar qualquer que seja a adversidade juntos, né? O Sr. Seo fala que ele vai conversar com o Sr. Lee sobre o passado dele quando ele estiver pronto. Isso acontece alguns minutos depois, gente. O Sr. Seo ficou pensando ali o que ele ia falar pro Sr. Lee, né? E ele chegou à conclusão de que é melhor ele falar toda a verdade, pessoal. Então ele revela todo o passado dele para o Sr. Lee, passado que eu já contei pra vocês, né, gente? Então ele conta tudo o que aconteceu entre ele e o Young, sobre o atropelamento do amigo dele ali, no qual ele tinha um crush, né? As
acima de tudo, ele deixa claro que ele nunca usou o Senhor Lee como uma válvula de escape, entendeu? Que o que acontece entre eles é real, sempre foi e sempre vai ser, que era o Senhor Lee, que o Senhor Lee é a única pessoa que ele ama, e ele não queria machucar o Senhor Lee mais, e por isso ele chegou à conclusão de que é melhor o Senhor Lee ficar com outra pessoa. É exatamente por isso que o Senhor se afastou dele, e aí nesse momento o Senhor Lee já dá um abraço no Senhor, fala que ele não se imagina com outra pessoa, né, gente? Ou seja, o Senhor Lee é muito cadelinha, muito boiolinha, muito apaixonado pelo Senhor, e a gente é por eles, né, gente? Eles são muito fofos, Brasil, e são muito quentes ao mesmo tempo, maravilhoso. E aí o Senhor Lee fala pra eles ficarem juntos novamente, e o Senhor fala do Senhor Lee que ele já tava saindo ali com uma garota, né? E que o Senhor Lee deixa claro que ele já dispensou essa garota, né, gente? Que eles saíram uma vez ali e já falou com ela que não vai rolar, que ele ama outra pessoa. E aí ele olha intensamente para o Senhor e fala: é você que eu quero, é você que eu sempre quis e é você que eu sempre vou querer. E aí nesse momento, gente, o Senhor ele fica um pouquinho apreensivo, né? Pois apesar dele estar determinado a ter o Senhor Lee de volta, ele tá com medo de machucar a pessoa que ele ama, né? Por isso ele dá uma evitada aqui, mas aí o Senhor Lee consegue convencer ele ali. O Senhor Lee fala que o Senhor ele tem que encarar de frente, entendeu? Ele tem que entender de uma vez por todas que parece que ele está amarrado ao Jung, né, Brasil? E ele precisa lidar com isso, ele não pode mais fugir dessa dor, ele tem que dar um jeito de resolver todo o passado dele com o Jung pra ele poder seguir em frente, né? E o Senhor Lee promete estar ao lado dele o tempo inteiro. E aí nesse momento o Senhor se olha intensamente pro Senhor Lee e fala o seguinte, que ele nunca sentiu com o Jung o que ele sente com o Senhor Lee, entendeu? Que o sentimento que ele tem pelo Senhor Lee é muito mais poderoso, ele nunca sentiu algo assim. E o Senhor Lee sempre foi a pessoa que ele amou, entendeu? Que ele ama o Senhor Lee já tem muito tempo, e aqui o Senhor revela pro Senhor Lee que ele é a pessoa que o Senhor Lee estava procurando, né, gente? Ou seja, a pessoa que cuidou do Senhor Lee ali na enfermaria quando ele estava no ensino médio, a pessoa que o Senhor Lee procurou o tempo inteiro era o Senhor, né, Brasil? E aí o Senhor Lee fica todo feliz aqui, os dois se abraçam, prometem ficar juntos pra sempre, rola aquele beijo bem romântico, né, Brasil? E as coisas são resolvidas entre eles, né? Então agora tudo está bem entre o Senhor e o Senhor Lee, falta apenas uma coisinha, que é o Senhor confrontar o Jung, né, Brasil? Então ele encontra o Jung ali pela última vez, fala com ele que ele conseguiu se libertar do Jung, né? O Jung, Brasil, ele simplesmente dá um sorriso para o Senhor e fala que vai deixar o Senhor ir, né? E ele também revela que ele está indo embora para o exterior. E algo extra que eu já quero falar com vocês, pessoal, é que vocês lembram do amigo do Senhor Lee, o Yo, Brasil? Ele começa a se interessar pelo Jung, Brasil, e os dois se tornam o casal secundário dessa história. Eles não têm muito destaque, pessoal, mas deixa claro que eles são um casal sim. Então o Jung também tem o seu final feliz ali para amigo do Senhor Lee, que é o Yo, que vai para os Estados Unidos com o Jung viver a vida deles lá nos Estados Unidos. E aí depois que ele conversa com o Jung ali, a gente já sente o Senhor bastante leve, né, pessoal? Finalmente ele conseguiu se libertar dessas correntes do passado dele. Aí ele vai correndo até o Senhor Lee e aqui ele se declara para o Senhor Lee, né, pessoal? É a primeira vez que ele fala pro Senhor Lee que ele ama o Senhor Lee, né, Brasil? Ele fala que o Senhor Lee foi o primeiro amor dele, que ele sempre amou o Senhor Lee e que sempre vai ser o Senhor Lee. O Senhor Lee abraça o Senhor com muita força. E o que eles vão fazer, Kennedy? A arte de namorar pelado, né, pessoal? Aquela arte de namorar pelado, Brasil, com os corações explodindo de amor, entendeu? É uma arte de namorar pelado que ela é muito quente, mas também muito romântica, né? Depois a gente vê os dois se declarando, enquanto a conexão entre eles fica cada vez mais forte, né, pessoal? Cada vez mais violenta também, né? Eu tenho certeza que vocês entenderam. E aquela arte de namorar pelado bastante intensa. O Senhor pede pro Senhor Lee ir com força, né, Brasil? E ele assume pro Senhor Lee que ele quer que o Senhor Lee vai com força, porque ele gosta que o Senhor Lee vai com força, entendeu? O Senhor Lee só atende o desejo do mozão dele e os dois ficam naquela arte de namorar pelado bastante quente, do jeito que o Brasil ama. Quando eles terminam essa arte de namorar pelado e os dois vão tomar um banho juntos, pessoal, o que vai acontecer? Mais uma arte de namorar pelado dentro do banheiro, né, gente? Que esses dois são dois coelhinhos, eles têm um desejo muito impassível um pelo outro, né? Maravilhoso, inclusive. E aí, depois desse sexo no chuveiro maravilhoso, o que vai acontecer aqui é que o Senhor deixa claro pro Senhor Lee que ele já terminou tudo com o Jung, que o Jung foi para o exterior, já tá ciente disso, pois o amigo dele também sumiu, né, gente? Ele foi pro exterior atrás do Jung, né? Aliás, é muito divertida a cena que o Senhor Lee descobre que o amigo dele tá com o Jung, né? E já eu conto ela pra vocês, mas antes eu quero detalhar pra vocês mais um encontro entre o Senhor Lee e o Senhor Os dois acabam indo num parque juntos, pessoal, e o Senhor quer um bichinho de pelúcia ali, né? E o Senhor Lee, pra mostrar que ele é o fodão ali, né? Porque pra ganhar o bichinho ali, você tem que ganhar no tira-alvo, né? Ele fala que ele vai ganhar o bichinho pro mozão dele, né? Só que aí ele erra todos os tiros, né? O Senhor dá um tapinha nos ombros dele, né, gente? O Senhor Lee, ele fica muito chateado de não ter conseguido ganhar o bichinho de pelúcia pro mozão. É apenas um bebê grande, entendeu? E aí, nesse momento, o Senhor já olha pra ele, tipo assim, pode deixar, mozão, pode deixar que eu vou ganhar pra você, entendeu? A autora revela pra gente também que ele já fez parte de um batalhão especial ali quando ele era mais jovem, né?
Então ele fez parte de um batalhão militar. Ao descobrir isso, o Senhor Lee fica com a boca toda aberta, né, pessoal? E ele ainda deseja ainda mais o Senhor Seo. E aí, quando eles estão ali no apartamento, o Senhor Seo tá deitado no urso de pelúcia que ele ganhou ali, né? E o urso de pelúcia é muito grande, pessoal. E aí, nesse momento, o Senhor Lee começa a sentir ciúmes do urso de pelúcia, pois o Senhor Seo não quer largar o urso de pelúcia, né? Ele tá abraçado ao urso de pelúcia o tempo inteiro. E o Senhor Lee meio que dá aquele olhar, eu vou mostrar pra esse urso de pelúcia quem é que manda, entendeu? Quem o Senhor Seo pertence. E aí, nesse momento, Brasil, ele faz a arte de namorar pelado, enquanto o Senhor Seo tá apoiado no urso de pelúcia, Brasil. Meu Deus, vocês não tem noção o grito que eu dei, gente, porque eu realmente não esperava que eles iam transar em cima do urso de pelúcia, mas eles fazem isso mesmo, né, Brasil? E vocês amam, meus amores, eu sei que vocês amam uma sacanagem, entendeu? E aqui é uma arte de namorar pelado tão longa, Brasil, tão intensa, que passa a noite inteira ali, chega mais ou menos umas 6 horas da manhã, o Senhor Lee e o Senhor Seo estão fudendo, entendeu, gente? É aquela arte de namorar pelado que dura 5, 6 horas, né, Brasil? Maravilhoso. Bom, a próxima cena que eu quero detalhar pra vocês é a cena onde o Senhor Lee descobre que o melhor amigo dele está com o Young, né? Isso pra vocês que é uma cena engraçada, gente, por causa da expressão do Senhor Lee. Ele fica tipo assim, meu Deus, o que que está acontecendo, entendeu? E mais cômico ainda, gente, é o Yo tá lá nos Estados Unidos com o Young, no quarto do Young, e ele ainda tá negando que ele não está dormindo com o Young, né? Ele vira pro Senhor Lee e fala pro Senhor Lee que ele não precisa se preocupar, o Young não é o tipo dele, né? Vem o grito do Young lá no telefone, tipo assim, amor, o que que você tá falando, entendeu? Não fala isso não, eu gosto muito de você, gente. O Young se torna muito cadelinha do Yo, Brasil. E com toda essa mania de controle, ele não tem ela mais. Além disso, pessoal, o Yo, ele bate de frente com o Young, né, Brasil? O Yo, ele fica tentando negar os sentimentos dele pelo Young, Brasil. Só que tá mais do que claro, né? Pois ele seguiu o Young para os Estados Unidos, né, Brasil? E nessa cena, eles estão ali no quarto de hotel, o Young sem camisa ali, deitado na cama, meio que querendo que o Yo vai pra cama com ele, né, gente? Maravilhoso, né? Em relação a eles dois, pessoal, é só isso que eu tenho pra comentar. Eles realmente não têm muito destaque. Enfim, voltando aqui para o professor Senhor e para o professor Lee, o que vai acontecer é que eles estão ali na sala do conselho estudantil. O Taecyeon tá muito próximo do Senhor Seo, né? Inclusive, ele tá elogiando muito o Senhor Seo, né? Em relação ao Senhor Seo, parece mais brilhante ali. Ele falou que o Senhor Seo ficou ainda mais bonito do que ele já é, né? E aí, nesse momento, o Senhor Lee já aparece, ele já fecha a cara, vira pro Taecyeon e fala que ele não pode pensar no Senhor Seo dessa maneira, né? O Taecyeon simplesmente dá um olhar frio pro Senhor Lee, se aproxima do Senhor Seo e fica grudado nele e fala assim, e aí, o que você vai fazer, entendeu? E o Senhor Lee fica sem reação nenhuma, gente. E o Senhor Seo apenas rindo da situação, né, gente? Dando uma provocadinha no Senhor Lee também. E aí uma semana se passa e chega o dia do aniversário do Senhor Lee. O Senhor Seo não sabe exatamente qual presente ele vai dar. E aí ele pergunta se os meninos têm alguma dicas, né, gente? E o Nanong dá o seguinte conselho, pessoal. Por que você não se embrulha como presente e se dá para o Senhor Lee, né? Inclusive ele fala, o Senhor Lee já demonstrou algum desejo peculiar por você. Ele quis que você fizesse alguma coisa que você estava receoso de fazer. E sim, esse é o momento, vai lá e faz, entendeu? Se joga no colo do seu mozão. E aí o Senhor Seo fica pensando assim que o Nanong até que não deu uma má ideia, né? E ele lembra uma vez do Senhor Lee ter comentado com ele um desejo peculiar que ele tinha ali, que era dormir com o Senhor Seo enquanto o Senhor Seo usava uma blusa que pertencia ao Senhor Lee, né, gente? E é isso que acontece mesmo, pessoal. Quando anoitece ali e o Senhor Lee chega em casa, né, ele encontra o Senhor Seo usando apenas a blusa do Senhor Lee. O Senhor Seo fica um pouco tímido ali quando o Senhor Lee se aproxima e não sabe como reagir, né, gente? Na verdade, Brasil, ele baba daqui até aqui, né, gente? A fera dentro dele acorda no nível supremo. Ele simplesmente se joga em cima do Senhor Seo. O professor Seo continua seduzindo ele aqui com vontade, né, Brasil? Aqui ele manda a timidez dele pra casa do caralho, seduz o mozão ali daquele jeito que não dá pra resistir, entendeu? E aí, nesse momento, o Senhor Lee liberta toda a fera dentro dele ali e eles vão fazer o que, Kennedy? A arte de namorar pelado, pessoal. E essa arte de namorar pelado, Brasil, é a mais intensa da novela, na minha opinião. Vocês terem noção, na hora que o Senhor Lee tá penetrando o Senhor Seo, ele está segurando o Senhor Seo no colo, né, gente? Enquanto os braços do Senhor Seo estão entrelaçados ali no pescoço do Senhor Lee, né? Brasil, o Senhor Lee, ele entra tão fundo dentro do Senhor Seo, e o Senhor Lee faz com tanta força e com talento, pessoal, que nesse momento, Brasil, os dois vão conectados ali até a cama, entendeu? Eles andam alguns metros ali enquanto o Senhor Lee tá dentro do Senhor Seo, Brasil. É uma cena que te deixa todo arrepiado, pessoal. Você fica tipo assim, meu Deus, queria, entendeu? Foi um caminho longuinho ali, entendeu? Senhor Seo guerreiro, Brasil, porque deve ter sentido uma dor do cacete, né? Ele adora a dor que o mozão fornece nele também, né, gente? Esses dois são dois coelhinhos, um fogo impagável e a gente ama. Quando a arte de namorar pelado termina ali, pessoal, o Senhor Lee agradece o presente, né? Fala que é o melhor presente da vida dele, né? Aliás, ele fala que o Senhor Seo é o melhor presente que a vida deu ele, né? Inclusive, ele pede o Senhor Seo oficialmente namoro aqui, né? E o Senhor Seo aceita e os dois se tornam namoradinhos aqui. E aí rola aquele beijão entre eles e o segundo round já começa, né, Brasil? Que aqui é assim, a gente não para em momento nenhum, né? E aí, com isso, esse capítulo termina
aí no próximo capítulo, pessoal, a história já avançou há algum tempinho, entendeu? Então eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Basicamente, o Sr. Seo decide seguir o sonho que ele sempre teve, de se tornar um escritor de histórias infantis. E pra isso ele vai ter que fazer um curso específico ali, e além disso ele não vai ter tempo pra ser professor na escola mais, né? Inclusive a gente tem a festa de despedida dele ali, que é muito fofa, pessoal. Você acaba chorando pela forma que o Nagong reage quando o Sr. Seo tá preparando pra ir embora. Gente, o Nagong é só um bebê também, né? O Taecyeon também fica bastante arrasado, né, pessoal? Mas ele tenta manter aquele jeito meio frio dele. Além do Sr. Seo tá indo embora, o Daon também vai, né, gente? Porque chegou a formatura dele ali. O Daon tá 1 ano na frente do Taecyeon, do Xion e do Nagong, pessoal. A formatura é o Daon que faz o discurso, né? E ele fala muito sobre você agarrar as chances que você tem ali, sobre você sempre ficar ao lado das pessoas que você ama. É um discurso maravilhoso. Eu gosto muito do discurso do Daon ali. Eu recomendo muito vocês darem uma lida nele caso vocês tenham essa oportunidade. Algo que eu quero destacar pra vocês sobre o Sr. Lee e sobre o Sr. Seo é que o Sr. Lee, ele chama o Sr. Seo começarem a morar juntos, né? Ele já tava procurando apartamento ali, os dois viverem juntos, né, Brasil? O lar deles ali. O Sr. Seo concorda e os dois começam a viver juntos, né? E aqui o que vai acontecer é que o Sr. Seo começa a se sobrecarregar com o trabalho, né? Além dele aceitar qualquer oportunidade ali que as pessoas dão pra ele, ele ainda tem que estudar muito na faculdade, né? E o Sr. Seo se afoga tanto no trabalho ali que quase não tem tempo para o Sr. Lee. E quando o Sr. Lee chega ali no escritório do Sr. Seo, né, Brasil, e vê o Sr. Seo ali desenhando, o Sr. Lee simplesmente já chega ali, já chega sentando no colo do Sr. Seo e fala pro Sr. Seo que ele não está tendo muito tempo pra ele não, né? E aí o Sr. Seo, ele pede desculpa ali, o Sr. Lee fala que ele entende. Inclusive o Sr. Lee começa a pensar que talvez ele deva mudar de emprego, né, pra ele ganhar mais dinheiro ali e fazer com que o Sr. Seo trabalhe menos, né? O Sr. Lee tem na cabeça dele ali que o Sr. Seo tá trabalhando muito, pessoal, pra ele conseguir chegar na renda que ele tinha quando ele era professor na escola ali. Enquanto o Sr. Lee tá sentado em cima do Sr. Seo, o Sr. Seo comenta que ele entregou um trabalho ali pro professor, ele tá ansioso pra saber se vai ser aprovado ou não, né? O Sr. Lee tenta dar uma acalmada no Sr. Seo, o Sr. Seo dá aquele sorriso malicioso pro Sr. Lee e os dois começam a intimidade entre eles, né, Brasil? Eu disse pra vocês que o Sr. Lee tá em cima do Sr. Seo, só que aí depois eles invertem as posições, né, gente? O Sr. Lee, ele fica sentado ali, o Sr. Seo ajoelha, o resto vocês sabem, né, Brasil? Dá aquela chupada federal ali no irmãozão do Sr. Lee e depois os dois começam a fazer aquela arte de namorar pelado novamente, né, Brasil? Na cadeira mesmo, pessoal. O Sr. Seo dá uma sentada em cima do Sr. Lee, que o Sr. Lee fica sem reação nenhuma, entendeu? E ele dá cada rebolada, cada cavalgada, Brasil, que você fica todo arrepiado, pessoal. O Sr. Seo sabe bem como fazer a arte de namorar pelado, né, pessoal? Sabe bem como agradar o mozão dele ali e eles sabem bem como se agradarem, né? E aí, como eu falei com vocês, o Sr. Seo se otola de trabalho ali até que o corpo dele chega no limite, né, pessoal? E na hora que ele tá caminhando para a rua ali, depois de receber a boa notícia que o projeto dele foi aprovado, ele simplesmente desmaia, né, Brasil? E o Sr. Lee encontra ele ali no hospital. O Sr. Lee fica muito preocupado com o Sr. Seo e o Sr. Seo promete pro Sr. Lee que ele vai se cuidar ali, que ele não vai se atolar no trabalho mais. O Sr. Lee dá um sorriso pro Sr. Seo e fica tudo bem entre eles, né? No entanto, o Sr. Lee começa a se culpar ali. Ele fala que o Sr. Lee tem que trabalhar muito ali, dois conseguirem lidar com a despesa, pois o Sr. Lee não tá ganhando o suficiente como professor ali, e ele decide se candidatar para ser um professor numa escola particular ali, renomada, né? E ao mesmo tempo para ele ser um professor de cursinho, mas o Sr. Lee conhece muito bem o Sr. Seo e sabe que o Sr. Seo não ia aceitar o Sr. Lee se matar de trabalhar para o Sr. Seo não ter que fazer, né, pessoal? Eles não conseguem achar um meio termo ali, né? E aí o Sr. Lee, ele esconde do Sr. Seo a entrevista de emprego ali, que é com uma mulher, inclusive, e na hora que o Sr. Seo tá passando ali pela rua, ele acaba vendo o Sr. Lee conversando com essa mulher em uma cafeteria ali, né? Ele fala que deve ter alguma explicação, ele decide não pensar demais, apesar dele sentir ciúmes, mas assim que o Sr. Lee chega em casa, o Sr. Lee inventa uma desculpa ali, né, pessoal? Pois ele não quer revelar que ele fez uma entrevista para o Sr. Seo. O Sr. Seo deixa claro pro Sr. Lee que ele não quer, que o Sr. Lee esconde coisas dele ali, e o Sr. Lee já dá um sorriso e fala: você sentiu ciúmes? E aí o Sr. Seo fala que sim, que ele sente ciúmes do Sr. Lee, e o Sr. Lee abraça ele ali e fala: eu também sinto muito ciúmes de você, entendeu? E aí o que acontece é que o Sr. Lee conta a verdade para o Sr. Seo, ou o plano dele de mudar de emprego e tal. O Sr. Seo fala pro Sr. Lee que ele entende, mas ele não quer que o Sr. Lee faça isso, né? Que o Sr. Lee adora dar aula naquele colégio, ele não quer que o Sr. Lee abra mão disso, né? Que eles vão dar um jeito juntos ali de conseguir lidar com as despesas e os dois terem que mudar de emprego sem os dois se atolarem de um trabalho, né, gente? Eles vão tentar resolver essa situação juntos ali e eles conseguem, inclusive, né? E aqui, Brasil, o que vai acontecer é que o Sr. Lee, ele acha o Sr. Seo muito fofo quando ele tá com ciúmes, né? Já falei isso pra vocês. E aí, Brasil, ele dá um abraço tão apertado no Sr. Seo, o Sr. Seo não consegue respirar, né? E aí depois ele dá aquele beijão longo no Sr. Seo, e o Sr. Seo beija ele de volta e os
dois vão fazer mais uma arte de namorar pelado, né, Brasil? É uma pegação, como sempre, muito quente, né, Brasil? É beijão, é chupada de mamilo, é oral, é penetração, é tudo, Brasil. Rola é tudo entre esses dois, né? E aí, depois que essa arte de namorar pelado entre eles termina, o Sr. Lee, ele pede desculpas por ele ter escondido as coisas, o Sr. Seo também pede desculpa ali, e aí o Sr. Lee abraça o Sr. Seo novamente e fala que se dependesse dele, ele ia amarrar, aprisionar o senhor nos braços dele, né? A fala dele é bem parecida com aquela fala que o Léo falou pro Fiat em Don't Say No The Series, né? E aí o Sr. Seo dá um sorriso bem apaixonado pro Sr. Lee e fala o seguinte: talvez eu queira que você me prenda, né? E aqui ele ensinou a centena de morte dele, né, pessoal? O Sr. Lee não consegue resistir, ele novamente dá um abraço muito longo no Sr. Seo e não larga ele em momento nenhum, gente. O Sr. Seo que lute, né? Na verdade ele não luta não, gente. Ele adora estar nos braços quentes do mozão dele, né? Aparece a irmã do Sr. Lee ali. O Sr. Lee ainda não contou pra família dele que ele está com o Sr. Seo, justamente pois ele não sabe como a mãe dele reagiria. Porque ela é muito tradicional, né, gente? E o Sr. Seo, ele entende, pra ele tá tudo bem. Eles falam que quando chegar o momento eles vão resolver isso juntos. Mas aí quando aparece a irmã do Sr. Lee ali, o Sr. Lee deixa claro que ele só tem que conversar com a mãe dele ali, que a mãe dele já está praticamente ciente da situação. E o Sr. Lee fala que ele não quer conversar com a mãe dele ainda, pois ele já teve problemas com ela no passado, né, gente? Essa questão dela querer ficar empurrando mulher pra ele o tempo inteiro, sendo que ele gosta de homem. E a irmã deixa claro pro ele que isso foi no passado, que a mãe dele tá mudada agora e que ele só precisa sentar e conversar com ela, né? E o Sr. Lee ainda não sabe o que fazer, ele conversa com o Sr. Seo e o Sr. Seo fala que a decisão é do Sr. Lee. Se ele quiser contar, ele vai muito feliz ali conhecer a família do Sr. Lee. Se ele decidir esperar mais um pouco pra ele, tudo bem, né? Ele entende total o Sr. Lee nesse momento. O Sr. Lee abraça ele ali e fala que ama muito o Sr. Seo, né? No dia seguinte, pessoal, a irmã do Sr. Lee aparece novamente com umas comidas ali, com uma carta, pessoal. Na hora que o Sr. Lee abre essa carta, é uma carta da mãe dele, e a mãe dele fala que ela sabe que ele tá namorando um homem, que pra ela tudo bem, que ela tá com muita saudade do filho dela e ela tá morrendo de vontade de conhecer quem é a pessoa que dona do coração do filho dela, né? Ela inclusive fala que ela ouviu falar que é um cara bastante bonito, né? E aí o Sr. Lee conta pro Sr. Seo ali, o Sr. Seo dá um amplo sorriso pro Sr. Lee e os dois combinam um dia pra ir visitar a mãe do Sr. Lee. E alguns dias se passam e depois que o Sr. Seo consegue vencer o concurso ali, os dois viajam juntos, né, gente? Bem aquela viagem romântica ao amor maravilhoso, né? E aí os dois estão caminhando na praia juntos ali e eles falam que eles vão ficar juntos pra sempre, né, gente? Que eles se amam pra sempre ali, que um é o primeiro amor do outro e não apenas isso, pessoal, que um é o último amor do outro, né, gente? Ou seja, o fim está nos braços um do outro, Brasil. E com isso eu termino essa história desse mangá maravilhoso, pessoal. Eu amei muito esse mangá, foi uma experiência bastante intensa, Brasil. Eu chorei, eu gritei, eu fiquei com raiva, eu fiquei alegre, eu fiquei feliz, eu senti o coração explodindo em vários momentos aqui. É um mangá com múltiplas emoções, muito bem desenhado, muito bem construído, Brasil. Eu amei Behind the Desk e eu quero muito, gente, mas eu desejo muito mesmo que a produtora de Light on Me decide adaptar esse mangá para uma série, né, Brasil? Porque ia ser maravilhoso, entendeu? A história é boa demais, né? Mas enfim, é isso então. Vocês gostaram da história de Behind the Desk? Comenta tudo aqui pra mim, pessoal. Vocês gostaram desse estilo de vídeo onde eu venho aqui e conto o mangá pra vocês, gente? Comenta tudo aqui pra mim, entendeu, gente? Eu quero muito o feedback de vocês. Esse é o primeiro vídeo no qual eu detalho um mangá pra vocês, gente. Eu tô muito ansioso pra saber se vocês curtiram esse tipo de vídeo, pois eu ainda tenho alguns mangás que eu quero trazer pra vocês. Então, por favor, me dê o feedback, beleza? Compartilha o vídeo, deixa o like, comenta aí o que você achou, que isso vai me ajudar demais, pessoal. Esse vídeo deu um trabalho astronômico pra fazer e eu realmente espero que vocês tenham gostado e tomara muito que a gente ganhe uma série desse mangá, né? E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like pensando no vídeo e do canal. As redes sociais do canal se encontram na descrição do vídeo. Não esqueça de me acompanhar lá no Instagram para ter uma cidade um pouco maior comigo, saber as novidades do mundo Boys Love. Se você é novo no canal e gostou do que viu no canal dos conteúdos, não esqueça de se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão. Bye, bye.